Olá, pessoal. Então, a gente está vamos continuar aqui a segunda parte da aula 3, né, de microcontroladores e aplicações, falando do tema sensores, né? A gente acabou de discutir aí os conversores analógico-digital, né? Esses conversores, pessoal, eu acabei não detalhando, né? Os conversores analógico-digital, né, que a gente estava conversando agora há pouco, normalmente eles estão dentro do microcontrolador. Então, quando a gente falou lá que o microcontrolador tem vários periféricos internos, né, memória flash, memória RAM, comunicação serial, conversor analógico digital, tudo isso está dentro do chip do microcontrolador. Porém, é bom a gente lembrar que existem microcontroladores sem conversor analógico digital, né, mais focado em aplicações digitais. Assim como também existem conversores analógico digital externos, né, dedicados. Então, vamos supor que você vai fazer uma aplicação que precisa de uma conversão aí com uma taxa de amostragem ou resolução que o seu microcontrolador não atende, você pode conectar um conversor analógico digital externo, né, ao seu microcontrolador. Por exemplo, tem um conversor analógico digital aí de 1 megasample por segundo, de 24 bits de resolução, né? A gente está falando aqui de 10 bits, 12 bits, né? Então a gente pode colocar um externo de 16 bits, de 20, 24 bits, que é uma resolução muito mais alta, né? Com um detalhe na medida muito mais preciso, dependendo aí da aplicação, pode ser interessante. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns sensores, né? Lembrando que sensor, existem milhares de sensores e de princípios físicos para construir sensores, né? Então, a gente vai colocar aí um pouquinho do que está previsto na disciplina, né? E outros pontos que eu considero importantes, né? Mas isso não é uma discussão exaustiva, né? É uma visão geral aí de alguns sensores. Então, alguns que eu queria comentar, né? Sensor de pressão, por exemplo, esse aqui é um sensor de pressão da Freescale, né? Muito usado em várias aplicações médicas, aplicações de fluidos aí, líquidos, gases, né? E aqui a gente tem várias possibilidades. Esse aqui é o MPX 5700, que mede até 700 kPa de forma diferencial. Vocês veem que eles têm duas portas aqui, onde a gente pode conectar mangueiras, e esse aqui é um sensor diferencial, então ele mede a diferença entre duas portas, né? Em muitas aplicações, a gente deixa uma das portas sem conexão, que ele vai medir pressão atmosférica versus a pressão do nosso sistema, né? E a saída dele é uma saída analógica, né? Então, por exemplo, de 0 a 700 kPa, eu tenho um mapeamento aí para o intervalo que a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que de 0 a 4, de 0,5 a 4,7 volts, tá? E esse sensor aqui, ele usa o princípio interno piezoelétrico, né? Daqui a pouco a gente fala mais disso. Outro sensor que eu queria comentar, também analógico, estamos focados agora nos sensores analógicos, né? É o LDR, esse segundo aí que está no slide, né? Que eu estou mostrando aqui, é um Light Dependent Resistor, né? Então, a saída dele não é uma tensão, né, elétrica, a saída dele é uma variação na resistência elétrica de acordo com a luminosidade, né? Muitos celulares têm esse sensor, tá, pessoal? Quando a gente tá lá com o nosso celular e meu celular não está com essa configuração, mas você está com a tela do seu celular, você coloca ele no seu rosto, às vezes é por acelerômetro ou um conjunto acelerômetro mais LDR, mas ele tem um sensorzinho de luz, um LDR, para detectar que está escuro, que você encostou ele na cabeça para desligar a tela. São várias aplicações, acender a luz no poste automaticamente à noite, etc. Né? Várias aplicações para esse sensor. Daqui a pouco a gente vai falar como que a gente transforma isso em tensão elétrica, volts, para colocar no nosso conversor analógico digital, porque ele só está variando a resistência. Né? Um outro tipo de sensor muito legal, né,
Eu falei um pouquinho agora há pouco de potenciômetro, né? Potenciômetro é um resistor variável, a gente gira o cursor aqui e a resistência varia conforme a gente gira, e a gente também tem potenciômetros deslizantes, né? Eu vou falar uma coisa curiosa, né? Ele é um potenciômetro deslizante, mas isso não quer dizer que ele é um potenciômetro linear, né? Quando a gente fala potenciômetro linear, é que a saída é linear na relação entre o eixo e a variação de resistência. Normalmente, esses potenciômetros, a saída dele é logarítmica, então a gente precisa fazer um ajuste, né? Fazer uma consideração aí na conversão, para que a gente tenha uma conversão aí do deslocamento linear para um x, por exemplo. E isso aqui é um potenciômetro, né, de deslocamento, né, de deslocamento em um eixo, mas a gente tem um outro dispositivo que também se baseia no princípio da variação da resistência, que é a régua potenciométrica, né? A régua potenciométrica é muito usada na indústria, né, em que você conecta uma ponta dela, um eixo, a um dispositivo, e ela varia a resistência conforme o movimento, né? Gente, um outro dispositivo, daqui a pouco a gente fala, é o strain gauge, né, ou strain gauge, cada um fala de um jeito, né? Eu tinha alguns aqui, né? Daqui a pouco a gente fala mais dele, né? É um dispositivo aí que varia a resistência de acordo com a deformação, né? E outros, termistor é um resistor que varia a sua saída de acordo com a temperatura, e na verdade isso é natural, tá, pessoal? Se a gente for analisar um pouco mais a fundo, né, há vários dispositivos resistivos, né, strain gauge, né, potenciômetro, né, vários dispositivos que medem algum parâmetro físico, a temperatura influencia na resistência, né? Tem aí, o que acontece, a gente fala aí que tem o ruído térmico, né? Quanto mais quente tá, né, mais agitação de elétrons tem lá dentro do dispositivo, né? E fica a passagem lá do fluxo de elétrons fica aí nessa agitação, né? E aí a resistência aumenta um pouco, né? Então, conforme a temperatura aumenta num dispositivo desses, né, a resistência aumenta também, dependendo do dispositivo, proporcionalmente ou não, né? Então, na verdade, você poderia usar aí algum dispositivo que nem é necessariamente um termistor para medir variação de temperatura com a mudança de resistência devido ao ruído térmico, né, que tem ali dentro. Isso, inclusive, é motivo de compensação em vários sensores, né? Então, alguns acelerômetros, alguns sensores de pressão, né? O fabricante sugere que você faça a medida da temperatura para compensar, né, a variação da medida de pressão ou a variação da medida de aceleração causada pela temperatura, né? Então, a temperatura tem esse aspecto aí de variar também na resistência de uma outra medida, né, que não é a sua principal. A gente também tem o FSR, que é o Force Sensitive Resistor, né? Esse pedacinho de plástico aqui, pessoal, super flexível, pequenininho, em que, conforme a gente pressiona, a resistência varia, né? Então, ele é um resistor que tem a resistência variável de acordo com a força aplicada. Vamos falar mais um pouquinho aí desses sensores. Então, e aproveitando para falar conceitos importantes que se aplicam a todos os sensores, né? Então, aqui eu vou colocar algumas características de sensores analógicos, e aí já aproveito para a gente conversar um pouquinho, por exemplo, sobre o sensor de pressão, o MPX, né? Conforme eu falei, esse aqui é o MPX 5700, mede 700 kPa. Se a gente quisesse medir 50 kPa, tem o MPX 5050, 10 tem o MPX 5010, 100 tem o MPX 5100 e assim vai, né? Então, dependendo da medida que a gente quer fazer, a gente tem que escolher o sensor que está na faixa mais adequada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, pessoal. A faixa de medida, né?
Por que que isso é importante? Vamos supor, né, vou dar um caso real, não queria repetir, mas eu falei na aula passada, ou na primeira aula, do ventilador mecânico, lá do respirador, né? O ventilador mecânico tem vários sensores de pressão, né? E aí a gente poderia falar assim, vamos colocar aí um sensor de 1 megapascal, que é o que tem no mercado, né? Mas aí você tem um sensor de 1 megapascal, né, numa faixa de 0 a 1 megapascal, para medir, por exemplo, 50 quilopascal de pressão. Então, de repente, quando você tem uma variação de 0 a 50, isso vai sensibilizar muito pouco um sensor de 1 megapascal, né? De repente, você vai mal perceber uma mudança ali, né, de 0 a 10 quilopascal, porque o sensor tem uma faixa, né, de 0 a 1 mega. E isso está mapeado no nosso conversor analógico digital, naqueles bits, né? Lembra que a gente vai medir, por exemplo, de 0,8 em 0,8 milivolts, né? Eventualmente, a gente não vai ter resolução para pegar a variação desejada. Agora, se a gente pega um sensor numa faixa mais adequada com a aplicação, a gente consegue perceber melhor a variação na nossa aplicação. Então, esse é um parâmetro que os sensores têm, né? Vocês vão ver nos manuais, né, que vocês têm que definir na aplicação. Minha aplicação precisa medir até 100 kPa. Então, não é interessante você colocar um sensor de 1 mega, 10 mega, né? Pascal. Você coloca um aí mais adequado com uma certa segurança, claro, né? Então, aqui tem um gráfico, pessoal, que já coloca o primeiro parâmetro, né, de sensores, primeira característica que é importante a gente considerar sempre que vai escolher um sensor, que está aqui, ó, o differential pressure, né? Qual que é a faixa de medida, né, o range do nosso sensor? Esse aqui vai de 0, né, ele está até 800 aqui, mas percebam que no 700 ele perde a linearidade, né? Então, não é interessante, né, você trabalhar acima de 700, né? Bom, então, aqui a gente tem a faixa, está em pressão, mas claro que se for um sensor de luminosidade vai estar em unidade de medida de luz, de aceleração vai estar em aceleração e por aí vai, né? E aqui no outro eixo desse gráfico, a gente tem a saída em volts, né? Então, essa é uma das características mais importantes dos sensores analógicos, né? A faixa de medida da quantidade física, do princípio físico que a gente quer medir, versus a tensão de saída, né? Isso a gente fala que é a sensibilidade do sensor, né? Ou o ganho estático, né? Dependendo do autor que fala aí de sensores, né? Mas, basicamente, né, a gente tem aqui a relação, né, entre os dois eixos, né? Que é a inclinação dessa curva. Então, a gente consegue estabelecer uma relação matemática, né, para no nosso programa, no nosso software embarcado, conseguir, a partir de uma medida do nosso sensor, saber exatamente qual a quantia física que foi medida através dessa sensibilidade, né? Então, cada sensor vai ter uma curva característica, tá? E aí, aqui tem um ponto interessante, pessoal, notem que a gente tem uma linha do meio, está escrito típico, typical, a gente tem uma linha de baixo, mínimo, e uma linha de cima, máximo. Por quê? Porque existe uma tolerância nessa medida, né? Existe um erro, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo na medida. Então, se você olhar aqui a função transferência do sensor, né? Aqui, ó, Vout igual a VS, VS é a tensão de alimentação do sensor, é a referência do sensor, vezes 0,0012858 vezes P, que é a pressão efetivamente medida, mais 0,04, né, mais ou menos error, né? Então, a gente tem que considerar que tem um erro, né? E a gente vai falar ainda nessa aula como reduzir aí o impacto desse erro, tá? Temperatura de operação e alimentação, né? VS temperature. Então, sensibilidade, tá? Outro ponto importante dos sensores é o offset, né? Então, alguns sensores, na verdade vários, né? É muito comum que o sensor não saia do zero, né? Notem aqui embaixo, né? Que você tem no mínimo aqui o sensor saindo do zero, mas a medida zero do sensor, por exemplo, pressão zero,
não vai ser 0 volts, né? Normalmente, já trabalhei bastante com esse sensor, né? Ele coloca mais ou menos um offset que está até aqui, ó, 0,04 volts. Então, quando a gente tiver 0,04 volts de saída no sensor, a gente está medindo 0 quilopascal de pressão, né? Então, a gente precisa fazer considerar na nossa programação, no nosso sistema embarcado, o offset do sensor, né? Alguns sistemas, e isso pode variar, tá, pessoal? Então, alguns sistemas, né, quando ligam, costumam fazer uma coisa que a gente chama de calibração do zero do sensor, né? Ele faz aí, por exemplo, 100 leituras do sensor sem nada ligado, né? E aí ele armazena uma média daquelas 100 leituras, falando assim, esse aqui é o zero, né? Variação de altitude, variação de temperatura, variação de alimentação, são vários fatores ambientais que podem mudar esse zero. Então é legal, né, de vez em quando a gente verificar esse zero do sensor, né? Pode ser fixo, né, ou pode ter sistema automatizado quando liga o equipamento, né? Um outro ponto, né, que os sensores apresentam, né, se chama esterese, tá? Esterese é uma característica, né, dos sensores, né? Coloquei até um gráfico aqui para facilitar, que alguns sensores têm esterese baixa, ou quase zero, alguns sensores têm esterese muito alta, né? Então, por exemplo, esse sensor que eu comentei com vocês aqui, que é o FSR, o Force Sensitive Resistor, né? Conforme eu pressiono ele, né? Conforme eu pressiono ele, a resistência de saída muda, né, com a força. Ele é considerado um sensor de alta esterese, né? Então, o que é esterese? Quando a gente está, o termo é carregando o sensor, então você está indo do zero para a leitura máxima do sensor, ele apresenta uma curva, né? Uma curva de calibração, uma sensibilidade, né? Quando você está indo do máximo para o mínimo, ele apresenta uma curva diferente. Então, a gente tem aqui no meio o pontilhado amarelo, né? Esse pontilhado amarelo é a sensibilidade estática nominal do sensor, né? Que a gente acabou de falar. Mas na prática, né, dependendo aí das condições, você pode ter uma esterese aí e não está seguindo essa linha quando você está carregando o sensor, né? Ou você pode ter uma outra linha quando você está descarregando. Você começou com a medida no máximo, o sensor com o máximo que ele mede, você vai descarregando, essa curva vai mudando, né? Então, é importante quando você for projetar um sistema, olhar a esterese do sensor e saber se você vai considerar isso ou não, né? Eventualmente, isso pode ser negligenciado, pode ser ignorado, dependendo do sensor e da aplicação, né? Ou pode existir, né, uma esterese ser muito baixa, né? O importante é saber que existe e tomar cuidado, né, para de repente não estar realizando uma medida errada, né, e ser uma característica conhecida do sensor que a gente não está atento, né? Então, um exemplo é o MPX5700, que é o sensor que a gente está falando até agora, né? Um sensor aí que tem vários pinos, mas basicamente a gente coloca 5 volts terra, e num pino de saída a gente tem o valor de 0 a 5 volts, de acordo com essa função transferência. Ele tem uma função transferência que dá um valor de tensão proporcional à pressão medida. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei está no manual do sensor, né? Então, sempre que você for trabalhar com sensor, olhe o manual. Olha lá, primeira característica mostrada no manual do MPX 5700, pressure range, né? Faixa de medida de pressão, mínimo 0, máximo 700 kPa, quilopascal. Tensão de alimentação, mínimo 475, típico 5, máximo 5,25, né? A corrente que o sensor precisa para funcionar, ó, 0 pressure offset, né? É o offset de pressão 0. Ó, mínimo 0,088, típico 0,2, máximo 0,3. Então, isso pode variar, está no manual do sensor, né? Como a gente vai cuidar disso? Vai pôr um valor fixo, vai calibrar toda vez que liga, né? É uma decisão de projeto importante, né? Ó, full scale output, né? A saída aí de tensão, né? Máximo na saída é 4,8.
Por que é importante isso? Para saber qual conversor analógico digital a gente vai usar com esse sensor, né? Eu não vou falar todos, né? Aqui a gente tem accuracy, a precisão do sensor, né? Tem accuracy e sensitivity, né? São características diferentes, né? Accuracy, né? Mais ou menos 2,5% do VFSS, né? O VFSS, né? É o Full Scale Span, né? É o total aí da saída. E esse aqui, a sensibilidade é a inclinação da curva. Olha lá, ó, sensitivity, V sobre P, 6,4, tá aqui, ó, típico, milivolts por quilopascal. Essa é uma informação importantíssima para o nosso sistema. Então, a cada 6,4 milivolts, eu tenho 1 quilopascal medido, né? E isso aqui é outra característica interessante, pessoal, que às vezes o pessoal também não considera, warm-up time, né? 20 milissegundos, praticamente uma coisa que a gente não precisa nem se preocupar, quanto tempo leva depois que você ligou o sensor para você poder usar ele aí com segurança. Né? Para esse sensor, 20 milissegundos, sem problema, mas existem sensores caros e modernos, né, que às vezes esse warm-up time são vários segundos ou até minutos. Existem alguns sensores laser que você precisa fazer um warm-up de 5 minutos, né? Então você precisa, se você ligar e começar a usar o sensor, o desempenho dele ou não vai ser tão bom, ou você pode até ter um erro de medida, porque o sensor não está operando na faixa, né, de operação, né, ter aguardado aí o warm-up time. Então, aí são algumas características importantes para a gente considerar. Gente, eu quero falar de outras características de sensores, né? E como a gente está fazendo, espero que esteja sendo, assim, clara a ilustração que eu estou fazendo. Conforme eu falo das características, a gente fala de exemplos práticos, né? Então, agora eu vou falar de outro exemplo prático e citando outras características que eu queria que todo mundo lembrasse que são muito importantes, né? A régua potenciométrica amplamente usada na indústria, né? Amplamente usada para saber posição de máquinas, dispositivos lineares, né? Então, aqui a gente tem várias características, curso elétrico ativo, resistência, né, desse sensor. Então, aqui a gente tem uma tabela, né? Isso aqui é para vários sensores do mesmo fabricante. Então, ó, para o sensor de 75 milímetros, você tem uma resistência. Para o sensor de 100 milímetros, outra resistência. Então, esse é o curso elétrico, é o quanto o sensor mede, de 75 a 1.513 milímetros, são modelos diferentes. Cada um com uma resistência, cada um com uma linearidade, cada um com curso mecânico, né? E aqui tem uma característica muito interessante, que é resolução, né? Infinita. É muito interessante o pessoal colocar isso, tá claro, tá totalmente correto, né? A resolução de um sensor analógico é infinita, né? Porque o sensor está medindo aí através de um dispositivo analógico mecânico, né? Essa resolução passa a existir quando a gente transforma em digital, né? Aqui tem a corrente de consumo, dimensões, e aqui os pontos aí que eu queria que a gente lembrasse também, de baixo para cima, tá? Eu vou colocar aqui, ó, repetibilidade, né? Os sensores têm uma característica aí que a gente deve observar também, que é a repetibilidade. Se a gente pegar um sensor de posição, que é esse caso, e mover ele várias vezes e voltar para a mesma posição, não é toda vez que ele vai medir exatamente a mesma posição, né? Ele tem uma questão de repetibilidade. Aqui, ó, menor ou igual a 0,013 milímetros. Você pode ter, então, uma variação aí, né? Quando você repete a posição, você pode ter uma variação dessa ordem, né? Vida útil. Pessoal, esses sensores, nem todos, né? Nem todos que eu estou mostrando, mas o potenciômetro, a régua potenciométrica, o FSR, eles são sensores mecânicos, né? Então, eles têm uma vida útil pelo desgaste do material, né? Pelo desgaste mecânico. Então, é muito importante que a gente saiba disso, né? Para, por exemplo, fazer um plano de manutenção preventiva de um equipamento,
né? Então, régua potenciométrica, tá aqui, ó. Vida útil, operação, 25 vezes 10 a sexta metros. Ciclos, maior que 100 vezes 10 a sexta ciclos. Então, se você sabe disso, você pode ter um plano de manutenção do seu dispositivo. Ó, depois de X anos usando tantas horas por dia, você precisa trocar esse componente, né? Isso lembra da revisão de carro, né? Então, lá na revisão do carro, a gente tem a tabelinha, tantos 1.000 quilômetros ou tantas horas, troca esse componente, né? Então, sensor é a mesma coisa, né? E eu já vi acontecer, por exemplo, um equipamento que estava lá 10 anos, né? E já fazia um tempo que ele estava fazendo medida errada, a operação estava falhando, estava fazendo medida errada, porque tinha um sensor de posição lá que tinha uma vida útil que nunca foi trocado, né? O sensor já não estava nem medindo mais nada, né? Então, fiquem atentos, né? A vida útil, ao número de operações e ciclos, né? De um sensor que a gente venha a usar, né? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do FSR. O FSR tem uma característica interessante e já aproveitar para falar um pouquinho de uma técnica bastante usada para conectar o nosso sensor num conversor analógico digital, né, que está aqui à esquerda. Normalmente a gente utiliza um divisor resistivo. Então a gente tem um sensor que a resistência varia de acordo com a medida, no caso aqui, força, mas ele tem só variação de resistência. Como que a gente transforma isso em volts para colocar no conversor analógico digital? Então, aqui a gente está fazendo um divisor resistivo, né, em que a gente tem uma tensão de alimentação aqui de referência, e aqui no meio, né, entre o nosso sensor e um resistor aí de ajuste, a gente tem a saída. Isso traz algumas considerações interessantes, né, pessoal? A gente pode, por exemplo, definir esse resistor para que a medida fique numa certa faixa, que é o que esse gráfico aqui mostra. Esse gráfico aqui, né, o FSR não é um sensor linear, tá? A gente precisa fazer uma calibração, um fit não linear dele, né? Mas a gente aqui olha para resistores de 3K, você tem uma curva, né, de calibração. Para resistor de 10K, ali no R, né, do divisor resistivo, você tem outra curva de calibração. Para resistor de 30K, 47, 100K, você tem outras curvas, né, que vão relacionar a força, né, com a tensão de saída, né, do nosso sensor mais divisor resistivo. Então, aqui a nossa sensibilidade lá do sensor, né, a função transferência, né, ela vai depender do resistor, né, do divisor, e vai ter aqui uma não linearidade, né? Você pode usar um exponencial, um log aqui para aproximar, né? Então, esse aqui é o FSR, e aqui eu queria colocar uma outra preocupação, né? Resistor é algo super barato, né? Custa acho que custa R$1 100 resistores, né? E aí existem resistores de diferentes faixas de precisão, né? Então, às vezes, você tem um sensor super preciso, você coloca aqui no divisor, e aí você tem um resistor que você pegou lá jogado, né? Com precisão, por exemplo, de 10%. Então, essa resistência pode variar um pouco, né? E também tem a variação com a temperatura. Então, dependendo da sua faixa de medida, da sua resistência, da resistência do seu sensor, às vezes você poderia usar um resistor aí, que a gente fala resistor de precisão. Existe resistor aí, também são super baratos, de 5, né, em vez de 10, de 5, de 1%, né? Gente, eu estou dando uma visão geral aí com base em algumas experiências. Queria colocar para vocês, tá? Eu espero que dê para aproveitar, né? E vamos em frente aqui. Gente, então a gente falou aqui do divisor resistivo para conectar o nosso sensor analógico, que varia a resistência. E aqui tem uma característica interessante, né? Que nem sempre é percebida ou acontece, porque depende da resistência do seu sensor e do seu sistema de medida, né?
Então, olhem que interessante esse exemplo, que é um exemplo exagerado, tá, pessoal? Esse exemplo é um exemplo exagerado, mas para ilustrar a situação. Vamos supor que a gente tem aí um sensor, né, que tem uma resistência aí de 250 mega-ohms, e a gente colocou um resistor auxiliar aqui no divisor de tensão, né, de 250 mega-ohms também, né? Então, você tem aqui 24 volts, vamos supor que o sensor está com 250 ohms na saída, aqui a gente teria 12 volts, né, na saída. Porém, tem aquele princípio, né? Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente acaba interferindo, né? A gente vai medir uma corrente, a gente acaba interferindo na medida. A partir do momento que a gente coloca um voltímetro aqui, né, um multímetro, existe uma certa corrente que flui para o voltímetro, mesmo porque isso é necessário para fazer a medida, né? E dependendo da impedância, né, da resistência interna do dispositivo de medida, isso pode impactar muito no nosso circuito. E quando eu falo dispositivo de medida aqui, pode ser o nosso conversor analógico digital. O nosso conversor analógico digital em um certo circuito, ele pode estar causando aí uma mudança na medida real, né? Então, o exemplo exagerado que eu falei, né, é porque 250 mega-ohms é uma resistência bem alta, né? E tipicamente os multímetros, né, têm a impedância da ordem de 10 mega-ohms. Então, se eu coloco 10 mega-ohms em paralelo com 250 mega-ohms, né, olha o que acontece aqui à direita. Lembrando que eu tenho 24 volts, duas resistências de mesmo valor, então era para mim ter 12 volts nessa resistência, 12 volts nessa segunda resistência. Mas a partir do momento que eu tenho 250 paralelo com 10, né, isso aqui vai dar uma resistência equivalente de 9,6 mega-ohms, né? Então, o multímetro aqui, o voltímetro, transformou, né, esses 250 mega-ohms em 9,6, e onde era para mim ter 12 volts, eu tenho 0,8 volts, né? Então, aqui é uma mudança bem radical. Se a gente for olhar no manual do multímetro, eu fui lá e peguei o manual de um multímetro, né, típico, né, que a gente usa no dia a dia, está escrito lá, né, ó, em cada faixa o instrumento possui uma impedância de entrada de 10 mega-ohms. Então, você vai medir aí 100 mega-ohms com um dispositivo de impedância de 10 mega-ohms, tem que tomar cuidado, né? E esse efeito, né, está escrito até aqui no título, eu não falei, se chama carregamento, né? Esse efeito se chama carregamento, né, loading. E aí tá, esse efeito de carga pode causar erros de medida em circuitos de alta impedância. Se a impedância do circuito é inferior ou igual a 10 kΩ, o erro é insignificante. Então, gente, na hora de construir o nosso sistema, vamos ficar atentos, né, à impedância do nosso conversor analógico digital e à resistência do nosso sensor, né? Normalmente os sensores têm resistências baixas, já são projetados assim, mas não custa ficar alerta, né? Tanto que em alguns multímetros você seleciona a faixa de medida, né, e o multímetro muda a resistência para fazer uma medida melhor naquela faixa. Bom, aqui tem um outro aspecto, mudando um pouquinho de assunto, mas como uma solução para esse problema, né? Vou voltar aqui um pouquinho no FSR. Pessoal, o FSR é um sensor que sofre desse problema que eu falei, tá? Ele é um sensor aí da ordem de mega-ohms, né? Então, ele é um sensor da ordem de mega-ohms, e a partir do momento que você vai medir com um dispositivo aí que tem impedância de 10 mega, né, você já pode estar interferindo um pouco na medida. Então, uma solução que a gente usa tipicamente nesse sensor, em outros sensores aí de alta impedância, é o amplificador operacional, né, o AMP-OP. Talvez vocês já tenham visto em alguma matéria de eletrônica, eu só quero dar uma lembrada rápida aqui no contexto de sensores e instrumentação. Então, a gente tem o nosso divisor resistivo, que a gente acabou de ver lá no FSR, tensão de alimentação, sensor que varia a resistência de acordo com a medida, um resistor e a saída. O que a gente pode fazer é usar um amplificador operacional
no modo que a gente fala seguidor, né? Seguidor de ganho unitário, né? Então, o amplificador operacional tem função de amplificação, mas nós podemos fazer uma construção, uma configuração que ele vai ter ganho 1. A mesma tensão que entra, sai. Porém, ele faz um acoplamento, né, em que ele coloca uma impedância muito alta na entrada, né, 100 megaohms, né, ou às vezes 1 gigaohm, ou o pessoal costuma falar assim que tendendo ao infinito, né, então a definição é essa, né, tá aqui, ó, amplificador operacional, impedância de entrada alta, infinito, maior que 100 megaohms. Então, isso vai causar pouca interferência, pouco carregamento no nosso sensor. E resistência de saída baixa. Então, a nossa saída aqui é baixinha, né? Baixa a impedância, né? A resistência aqui na saída. Por quê? Porque se você conectar isso num conversor analógico digital, em outro instrumento de medida, mesmo que a impedância dele seja um pouco menor, 10 megaohms, por exemplo, você está com 100 ohms aí de saída. Então, você tem um melhor acoplamento. Tá? Então, a gente pode usar um amplificador operacional para essa função com bastante sucesso. Tá, pessoal? Bom, agora eu quero dar um exemplo de um sensor muito legal, que tem várias aplicações na indústria, no comércio, na sociedade, né, na saúde, né, que são as células de carga. E para falar de célula de carga, né, célula de carga é o que está dentro de toda a balança, tá, pessoal? É aquilo que mede o peso lá da balança, né? Eu vou começar falando do strain gauge, né? Tem gente que fala strain gauge, tem gente que fala strain gauge, né? Mas vamos começar falando do strain gauge, que ele é um elemento de construção da célula de carga. Então, vou passar um slide aqui para mostrar um strain gauge, né? Roubei um slide aqui da NASA, né? Colocar o crédito aqui, pessoal, peguei esse slide aqui da NASA. Basicamente, gente, o strain gauge, né? Tem alguns aqui, né? Ele é bem pequeno, tá? Ó, tem vários aqui. Ele é um filme bem fininho, né? Bem fininho mesmo. Se você puxar com a mão, ele desmancha, né? Já fiz isso várias vezes. Ainda bem que é barato. Então, ele é um pedacinho de material, né? Que tem um fio depositado. Né? Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, a gente tem esse substrato com um fio depositado que tem uma certa resistência, né? Ele tem uma certa resistência, e se a gente observar aqui, né, as leis de Ohm, aqui, né, a lei de Ohm, né, a gente tem uma característica que a resistência varia, aqui nessa segunda equação, a resistência varia, né, de forma proporcional à resistividade, ao comprimento desse condutor e à área. E aí, qual que foi a sacada, né, genial de quem inventou o strain gauge, né? Se você fizer uma força aqui do lado direito, se a gente fizer uma força, né, nesse substrato, nessa montagem, se a gente fizer uma força, puxar ele, né, vai acontecer uma deformação nesse fio, né? Então está escrito aqui, inclusive, né, conforme a carga F sobe, a área diminui, a área do fio diminui, né, e o L, que é o comprimento do fio, aumenta. Né? Então a gente consegue detectar que o strain gauge está sendo esticado, digamos assim, né? Falando de forma simples, a gente consegue medir o quanto ele está sendo esticado, né? E é bem pouquinho, né? Então, a partir disso, a gente pode estabelecer uma relação, né? Eu vou pular para o próximo slide e já volto, né? A gente pode estabelecer uma relação, né? E montar ele, né? Colar ele, por exemplo, numa barrinha metálica. E aí, por engenharia de materiais, né? A gente tem lá aquele muito conhecido lá o módulo de elasticidade, por exemplo, de uma barrinha metálica, e a gente consegue fazer uma relação direta, né, na fase elástica, né, na parte elástica
dessa barrinha metálica, a gente faz uma relação direta entre tensão mecânica e deformação. Então, a gente tem uma força numa barra metálica que tem um strain gauge colado, né? Essa força causa uma deformação, então eu coloquei aqui as fases. Força gera uma deformação que varia, estica o strain gauge que está ali colado, que varia a resistência, e aí a gente coloca isso num conversor analógico digital. No caso aqui a gente está passando por uma ponte de Wheatstone para melhorar aí a medida. Isso causa uma mudança na tensão elétrica, né? A gente faz uma medida em volts, vai para o conversor analógico digital, a gente tem aí uma medida de força, de massa, né? Então é bem legal como tudo se conecta aqui. A gente vai desde materiais, né? Módulo de elasticidade, né? Passando pela impactando na resistência elétrica, né? Deformando, impactando na resistência elétrica, impactando na medida de tensão, que a gente vai conseguir ter uma leitura lá da força, né? Por exemplo, da massa de uma balança. Então, eu vou voltar aqui. Aqui é um exemplo da indústria aeronáutica, né? Que é muito comum, tá? Aqui tem um strain gauge com o dedo de uma pessoa. Quando o pessoal está fazendo ensaio de voo em aviação, normalmente são colocados centenas ou milhares, né? Milhares de strain gauges em todas as partes de um avião para fazer ensaios, né, de deformação das estruturas do avião, especialmente quando está certificando um novo avião, né, em que condições de voo tem deformação numa parte da asa, o quanto a asa deforma, né? Então, isso aqui é bem interessante. Então, a gente acaba conectando aí dezenas, centenas, milhares de strain gauges em coletores de dados que mandam tudo para um computador central para fazer uma análise, né? Bem interessante isso. Então, isso foi um parênteses, né? A gente estava falando aqui desse caso, e aí a gente consegue, inclusive, fazer um projeto mecânico, né? Dessa barra, né? Que tem uma barra engastada fixa numa parte, e a outra parte a gente coloca a carga, né? Que vai deformar. Gente, estamos falando aqui, estou mostrando um exemplo pequeno, existem células de carga de microgramas até célula de carga de centenas de toneladas, né? A grande parte das indústrias, na portaria, tem uma balança no chão que pesa o caminhão que entra e que sai, né? Usinas, grandes indústrias, o caminhão entra, pesa com a carga, e na hora de sair pesa de novo e compara, né? Para ver quanto que foi deixado ali de carga. Então, tem células de carga ali embaixo que estão medindo, por exemplo, 100 toneladas, 50 toneladas, 10 toneladas. Bem interessante. Usando esse princípio. E aí, uma coisa interessante que eu acho, isso aqui é uma célula de carga que eu construí, né, pessoal, numa impressora 3D. Eu imprimi a barrinha, né, e colei um strain gauge em cima e um strain gauge embaixo. Dá para fazer célula de carga com um único strain gauge, tá, pessoal? Por que isso não é recomendado? Você tem um ruído térmico, varia a temperatura, varia a medida, você tem ruído de alimentação, você tem características ambientais. Então, as células de carga aí mais usadas no mercado, elas têm 4 strain gauges montados numa forma de ponte, que, por exemplo, se variar a temperatura, varia para todos. Então, isso você consegue compensar para o que está fazendo a medida. Então, isso é bem interessante. Bom, que mais que eu ia falar? Pessoal, aqui são ilustrações, né? Eu achei esse Instrumentation Tools bem legal. Copiei aqui, está aqui o site. Aqui o exemplo da força e aqui o exemplo da barra deformando, esticando o strain gauge, e aqui a montagem dos strain gauges. Os strain gauges são montados com uma ponte de Wheatstone, né? E a gente mede a tensão ali no meio que vai para o conversor analógico digital. Bom, esses são 2 exemplos, medir variação em estrutura de aeronave, célula de carga. Um outro exemplo é medir torque, né? Se você for lá em mecânica sólidos, materiais, quando uma barra cilíndrica ela é torcida, né? Existe um padrão na forma que ela é torcida,
E se você colar strain gauges nas posições adequadas, né, dessa torção, você consegue medir torque. Então, como que é legal a gente compor isso? E aí, uma última coisa que eu queria falar sobre célula de carga, que, assim, eu acho interessante. Um strain gauge custa muito barato, alguns centavos, alguns dólares, né? E uma barrinha metálica também. Mas quando você pega uma barrinha metálica barata e um strain gauge barato e constrói uma célula de carga, você tem um alto valor agregado, né? Célula de carga de balança de açougue, supermercado, custa 100, 150, R$ 200. Quando quebra, você vai lá trocar a célula de carga da balança, custa 100, 200, R$ 300. Sendo que o custo de fabricação é R$ 5, se não menos, R$ 10. Depende, claro, depende da célula de carga, depende do material usado, né? Depende de vários fatores, mas é muito barato, né? E às vezes eu fico assustado que a gente compra da China, né? Ou compra de fora, sendo que no Brasil a gente tem uma competência enorme para projetar e construir esses sensores. Eventualmente, uma indústria pode fazer sua própria célula de carga a um custo baixo, né? Tem um professor da engenharia mecânica da UFSCar, Mariano, eu tive o prazer de ver uma célula de carga que ele construiu, inclusive orientando a Juliane da engenharia física, que eu sei que tem gente da engenharia física aqui. A precisão foi absurda. Eles compraram strain gauges aí de poucos dólares, projetaram uma barra metálica, cortaram, né, escolheram o material da barra metálica, projetaram o desenho. Essa parte interna aqui, você pode projetar para ter maior ou menor deformação de acordo com a carga, né? Então, você pode mudar a carga que a sua célula de carga muda de acordo com esse desenho interno e com o material metálico. Mas essa célula de carga aí do Mariano tinha uma precisão enorme, né? Ela foi calibrada aí com correlação, com uma referência aí de 99,999%, né, por cento de acerto, e tinha uma precisão aí, agora eu não lembro, mas era da ordem de menos de 1 miligrama, né, construído na UFSCar, né, num trabalho aí de iniciação científica, né, ou parte do trabalho de iniciação científica. Então, olha como tem alto valor agregado o conhecimento, né, a competência técnica, né, de fazer o projeto e juntar as partes. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, de sensor capacitivo, tá? Como eu disse, não dá para esgotar os assuntos, né? Cada um desses sensores é um universo inteiro. Mas sensor capacitivo também é a base para outros sensores. Então, basicamente, o conceito de sensor capacitivo remonta ao conceito de capacitor, duas placas paralelas, né? Tá aqui, duas placas paralelas. A gente tem aqui um dielétrico, que pode ser ar, pode ser um outro material, né? Entre essas duas chapas, pode ser papel, eu já fiz capacitor, duas chapinhas metálicas e uma folha de papel no meio. E aí a gente tem essa relação aqui, né, de capacitância. A gente tem algumas constantes, né, algumas constantes aí de permeabilidade dos materiais, etc. Mas aqui o que é importante para nós é a área e a distância entre essas duas chapas metálicas. Então, a área das chapas e a distância vão influenciar diretamente a capacitância. Então, aqui vocês já devem até estar tendo ideia que a gente poderia, por exemplo, usar um capacitor para medir distância, né, em pequenas distâncias. Aqui é uma outra ilustração que eu queria deixar, porque está o nosso sensor capacitivo aqui e é criado um campo, né? Olhem esse campo, né? E o que é interessante é que objetos externos podem influenciar esse campo e a capacitância. Então, por exemplo, se eu colocar o meu dedo aqui, né, nesse sensor, eu estou com um sensor capacitivo aqui, ó. Pessoal, esse aqui é um sensor capacitivo que a gente compra, você pode comprar, basicamente, é bem parecido com essa montagem, duas chapinhas paralelas, e esse aqui é parecido com o botão lá de andar que tem nos elevadores, aqueles botões são capacitivos. Se você reparar, você não precisa chegar a encostar nele. Se você aproximar o dedo, você interfere, né, nesse sinal,
e ele detecta que seu dedo está ali próximo. Esse princípio pode ser usado para várias coisas, detectar e medir líquidos, materiais, a tela touchscreen de vários dispositivos celulares é capacitiva, né? Então, você pode fazer tela touchscreen, detectar líquidos, medir distância, então tem várias aplicações para sensores capacitivos, tá, pessoal? Vamos, então, ver um exemplo real que eu queria mostrar para vocês. Por que eu quero tanto mostrar esses exemplos reais? Porque mostra como que é acessível construir esse tipo de sensor, né? E que os princípios físicos por trás desses sensores, são relativamente simples e podem ser concretizados em montagens simples, né? Eu queria que isso ficasse claro para todo mundo. Não é coisa do outro mundo, né? Construir uma célula de carga, né? Com cuidado, né? Com cuidado, estudo, trabalho, você faz uma coisa de alta qualidade. Construir um sensor capacitivo também não é uma coisa do outro mundo. Então, eu queria mostrar um exemplo aqui, pessoal, de uma célula de carga, né? Feita com um sensor capacitivo, numa disciplina de graduação, né, quando a gente podia dar aula presencial, da engenharia mecânica, do DMEC, da UFSCar, né, isso aqui foi o projeto final do Giovanni Avner, do Lucas e do Thales, tá, dando crédito aqui para eles, essa foto é deles, tá, mas o que foi o projeto, né, a gente pegou duas chapas metálicas de mesma área, né, condutoras, da sucata, pegamos dois pedaços de chapa metálica da sucata, colocamos uma folha de papel entre essas duas chapas e colocamos duas conexões, uma em cada chapa, né? Fizemos um circuito de medida de capacitância é convertida para... você tem uma medida de capacitância que é convertida para volts e um Arduino faz essa leitura. Pessoal, isso foi feito artesanalmente com chapas metálicas da sucata e a gente conseguiu ter essa curva de calibração em que a gente relaciona a capacitância em picofarads, né, com a massa em quilos. Então, aqui, isso que a gente está vendo não é propaganda, é uma massa aqui qualquer que estava disponível aí na cozinha de quem estava fazendo esse projeto final, em cima da chapa metálica, que está em cima de uma folha de papel, que está em cima de outra chapa metálica. Construímos um sensor que mede, então, peso, né, massa, usando duas chapas metálicas. E relativamente razoável, essa curva de calibração até que está legalzinha, né? Pelas condições experimentais, né, que a gente tem aqui, né, material de sucata, Arduino, né, que é um dispositivo de baixo custo, bem simples. Então, já que eu falei em calibração, pessoal, eu queria abrir um parênteses que tem tudo a ver com a disciplina, que é o tema de calibração de sensor, né? Então, a gente mostrou aqui, pessoal, em várias situações, né, curvas, né, curvas características do FSR, do sensor de pressão, que é linear, o FSR não é linear, né, mostramos, agora a gente viu a curva aqui da nossa célula de carga capacitiva para medir peso, né, feita aí com materiais de sucata, e aí isso lembra a gente o seguinte, a gente tem um modelo teórico, né, a gente calcula, tem um modelo teórico da resposta do nosso sensor, mas é prudente, bom que a gente calibre esse sensor. Então, o processo de calibração, basicamente, consiste em você ter um sensor de referência, um método ou alguma referência daquilo que você quer estar medindo e você compara com o seu sensor, colocando em dois eixos, referência e medida do seu sensor. Ou para a gente validar que o sensor está bom, que a curva aí teórica está boa, ou para você fazer um ajuste e deixar o sensor calibrado. Então, a gente pode fazer isso com praticamente qualquer sensor. Balança, você tem, por exemplo, massas padrão, né? Então, você coloca lá massas padrão, aprendi isso com o professor Fabrício, também lá do DMEC, o FSCar. Você tem também medir bloquinhos padrão de medida. Então, você pode pôr no seu sensor, por exemplo, de peso, massas padrão e comparar,
né, para ver como que está a curva ou fazer o ajuste da curva de calibração. Você pode ter aí réguas padrão também. E aí eu queria citar um exemplo que eu gosto muito, né? Aprendi isso com o Dr. Adonai Calbo, da Embrapa, né? Ele me ensinou bastante coisa de sensores, mas eu queria mostrar esse dispositivo que a gente construiu, né? Em conjunto. Isso aqui é um manômetro de mercúrio, né? Feito artesanalmente, então volto no meu ponto, né? Esse manômetro poderia ser de água, tá, pessoal? Ou de água com corante para ficar mais fácil. No caso aqui é de mercúrio, é um pedaço de madeira com uma régua e um tubo em U que foi dobrado em um vidreiro. A gente levou no vidreiro e pediu para dobrar. Por que eu gosto desse dispositivo aqui? Esse aqui eu poderia dizer, né? Eu não sou ninguém para dizer, mas eu poderia dizer que é um dos sensores de pressão mais precisos que a gente pode ter, né? Por quê? Porque ele é diferencial, ó, que chique, né? Um sensor diferencial, ele tem uma porta aqui que mede pressão atmosférica, eu tenho aqui a coluna de mercúrio, e eu tenho uma outra mangueira colocada aqui na parte superior, tá? Aqui na parte de cima, a gente tem duas conexões, tá? Eu tenho essa outra mangueira onde eu coloco uma pressão. Então, por exemplo, eu não sei se dá para ver bem, né? Como que eu faço calibração? Eu trabalho bastante com sensor de pressão, que eu citei para vocês. Eu posso ligar esse manômetro aqui numa bifurcação, num T, né? Colocar uma seringa para injetar uma certa pressão, e na outra ponta aqui eu coloco o sensor de pressão que eu quero calibrar. Então, eu conecto o sensor de pressão aqui, tá conectado o sensor de pressão, diferencial, estou medindo pressão atmosférica versus a pressão da outra porta, aqui também estou medindo pressão atmosférica versus a pressão da outra porta. E aí eu pressiono a seringa, né? Não sei se vocês conseguem observar pelo vídeo, conforme eu pressiono a seringa, eu tenho uma diferença aqui nas duas colunas de mercúrio, que, lembrando, poderia ser de água. A medida aqui, né, eu tenho aqui, é a famosa milímetros de Hg. Eu tenho aqui uma coluna, uma diferença em milímetros de Hg, que está me dando uma pressão, né, em coluna de Hg, que eu posso converter para Pascal, para bar, para pressão. Tem tanta unidade de medida que a gente até se perde, né? Mas então, acho que dá para ver ali variando. E aí eu posso tirar essa medida aqui e comparar com a medida do conversor analógico digital, porque esse sensor está recebendo a mesma pressão que eu estou injetando ali no manômetro de mercúrio. Então, por que eu estou falando isso? A gente consegue fazer uma calibração de alta qualidade com dispositivos aí, seguindo os princípios físicos que a gente pode ter à mão. Então, esses aqui são dois exemplos de um trabalho, né? Eu citei o Dr. Adonai. Esse aqui são dois exemplos de calibração que a gente fez num trabalho acadêmico, em que a gente colocou, né, um manômetro em U, fizemos a medida, comparamos com FSR, né? Então, aqui tem um pouco mais de detalhe no artigo de como que a gente calibrou esse sensor, tá? Não vou me alongar, o artigo está aqui no link, para quem quiser conhecer, mas olhem que interessante. Então, esses pontos aqui são medidas experimentais, né? Pressão medida no nosso manômetro versus a leitura do conversor analógico digital, e aqui nem está em volts, é a leitura em bits, né? Vai de 0 a 1024, que está indo de 50 a 450. E aí a gente faz um fit, a gente busca a curva que melhor representa esse conjunto de pontos. Aqui a gente achou uma exponencial e montou a função transferência, ó. F de x, 2279, exp de 0,08x, né? E aí a gente tira um R quadrado, né, que é o quanto bom esse fit é. 0,998 é muito bom. Então, aqui é não linear, aqui a gente tem um exemplo linear, ó, com uma célula de carga. Isso aqui a gente calibrou uma célula de carga contra uma medida de pressão, né? Pressão é força sobre área, né? Então, a gente mediu força, mas a gente sabia a área, e com isso estimamos uma pressão aqui. No nosso caso, a gente queria medir pressão de folha, tá? Uma parceria com a Embrapa, medir pressão de folha de árvore, de planta. E aí a gente achou uma relação linear aqui, ó.
R² 099, né, com uma relação linear com offset, ó, não sai do zero, olha lá o nosso offset, tem um 27 aqui de offset, inclinação da curva relacionando. Então, a gente consegue fazer calibrações de qualidade, né, tendo instrumentos aí confiáveis, que não precisam ser equipamento do estado da arte. Só que, claro que existe, né, existem equipamentos calibrados, certificados, né, tem um termo que a gente fala acreditados, né, que são equipamentos para fazer calibração. Mas dependendo da situação, a gente consegue pôr o pé no chão e ter uma calibração com certa confiança, aí seguindo esses princípios físicos, né? Pessoal, falei muito, né? Essa é a segunda parte da aula, vamos dar uns minutinhos, a gente vai falar daqui a pouquinho da terceira parte, eu prometo que vai ser mais rápido para encerrar a aula dessa semana. Desculpa eu estar falando muito, mas acho que são assuntos interessantes e queria agradecer a paciência e tempo aí de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho na terceira e última parte dessa aula 3.